Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos aprender um pouco mais sobre a radiciação. Vou passar para vocês algumas dicas e maneiras de resolver uma raiz utilizando uma estratégia, tá? Mas antes de começarmos, você sabe o que significa raiz quadrada? Esse símbolo aqui? Muita gente resolve raiz quadrada e não sabe o que significa, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Qual que é a raiz quadrada de 1? Ah, professor, é 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Olha lá, ó. Lado vezes lado é igual a 1. Agora, qual é a raiz quadrada de 4, professor? Então, ó, raiz quadrada de 4. Ah, a raiz quadrada de 4 é simples, é 2. Por que 2? Ó, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Sendo assim, a raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3. Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, o que a gente pode concluir? Que a raiz quadrada nada mais é do que o lado do quadrado. Tá legal? Então, raiz quadrada, medida de lado do quadrado. Aqui, ó, raiz quadrada de 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 4 igual a 2. Raiz quadrada de 9 igual a 3. Raiz quadrada de 16, 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, para escrever e resolver uma radiciação, a gente precisa também conhecer um pouco da tabuada, né? Mas não toda a tabuada, mas sim a multiplicação de um número por ele mesmo. Aqui, ó, nós temos uma dica também para encontrar a raiz quadrada de números inteiros, tá? Aquela raiz que é exata e o número é inteiro. Qual que é a dica? Ó, primeiro passo, identificar entre quais números inteiros este número se encontra. E para isso você precisa saber o quê? A multiplicação. Ó, eu sei que 1 vezes 1 é igual a 1. 10 vezes 10 é igual a 100. 20 vezes 20 igual a 400. 30 vezes 30 igual a 900. 40 vezes 40 igual a 1.600. 50 vezes 50 igual a 2.500. E assim sucessivamente. Mas por que eu preciso saber esses números? Porque assim, ó, para eu encontrar a raiz de 144, eu posso pensar assim, ó, ao invés de pensar 1 vezes 1, 2 vezes 2, eu posso ir direto aqui, ó, para o 10 vezes 10, 100. 144 é maior, então vou tentar o 20 vezes 20, 400. Aqui passou, professor. Então eu acabei de encontrar o quê? Os dois números inteiros aqui, ó, que eles se encontram de dezena inteira, tá? Não dois números inteiros mesmo, tá? Mas as dezenas que eles se encontram. Então, ó, aqui eu tenho a primeira dezena e a segunda dezena, ou seja, entre 10 e 20. Agora, o que eu vou pensar? Bom, o 144 está mais próximo de 100 ou de 400? Bom, está mais próximo de 100, professor. Então, o que eu vou buscar? O número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19? Mas desses números, nós temos apenas dois números que resultam em 4. Por exemplo, se eu fizer 1 vezes 1, é 1. 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 3 é igual a 9. 4 vezes 4 é igual a 16. O último algarismo aqui, ó, é quem manda. Ele que vai indicar o valor que nós teremos aqui no final. Então, já que eu tenho raiz de 144, pode fazer aí, ó. O resultado vai ser 12. Porque 12 vezes 12 é igual a 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Pronto. 144. Olha lá, a raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Professor, mas qual seria o outro número
que aqui no caso finalizaria com 4? É o 8. Se eu fizer 18 vezes 18, resultado, 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8 mais 6 que subiram 14, mais, próxima casa, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 1, 1. Passo o traço, ó, 4, 2, vai 1, 3, 324. Então, se eu tivesse raiz de 324, o resultado seria o 18. E aí eu iria ter o quê? O 2 vezes 2 que dá 4 e o 8 vezes 8 que também dá final 4. Beleza? Então agora, ó, raiz de 576, mesma estratégia, ó. Raiz de 576 é, bom, 10 vezes 10, 100, mais longe. 20 vezes 20, 400, maior. 30 vezes 30, 900, passou. Então, está entre 400 e 900, ou seja, 20 e 30. Então, ó, entre 20 e 30. Olha lá. E aí, o que nós temos aqui entre 20 e 30? Bom, o final aqui é 6. Quais números resultam com o final 6? Bom, eu sei que 4 vezes 4 é final 6. E eu sei que 6 vezes 6 é 36, também final 6. Então, eu sei que aqui, ó, como está entre 20 e 30, pode ser o 24 ou 26. E aí, o que acontece? Bom, o 24, ele está mais próximo de 400. E o 26, mais próximo de 900. Neste caso, o 576, ele está mais próximo de 400 ou de 900? Bom, de 400 para 576 é 176. De 576 para 900 é mais de 200. Então, eu sei que está mais próximo de 400. Então, aqui eu já sei que raiz de 576 é igual a 24. Pronto, resolvi a raiz quadrada utilizando uma estratégia legal. E agora, ó, raiz de 225, professor, de 2025. Professor, como que eu faço? Mesmo esquema. Ó, eu sei que raiz de 2025, ó, está entre 1.600 e 2.500, ou seja, entre 40 e 50. Então, eu sei que está entre 40 e 50. E neste caso, para dar final 5, a gente só tem uma opção, que é o 5. 5 vezes 5, 25. Então, já que está entre 40 e 50, a raiz quadrada de 2025 vai ser o 45. Fechou? Agora é o seguinte, do mesmo jeito que a gente pode resolver a raiz quadrada utilizando essa estratégia, eu também poderia utilizar a estratégia de fatoração. Mas eu deixei a fatoração para raízes não exatas. Qual que é a estratégia, Pro? Bom, a raiz quadrada, ela não aparece, mas o seu índice, ó, é 2. Beleza? Você tem que saber isso, o índice é 2. Por que o índice é 2? Porque eu sei que eu vou ter dois valores iguais multiplicando para dar o resultado aqui de dentro, tá bom? Então, ó, eu sei que, já que a raiz tem índice 2, o que eu posso fazer? Ó, vou fazer um exemplo aqui. Se eu tiver a raiz quadrada de 4. Eu sei que raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, o que eu poderia fazer? Ó? A raiz quadrada de 4 é o mesmo que a raiz quadrada de 2 ao quadrado, não é? Como o índice dessa raiz é 2, eu tenho aqui ó, o índice e o expoente igual, eu posso cancelar o índice com o expoente, e esse 2 aqui, ó, ele sai fora da raiz. Olha lá, raiz quadrada de 4 é igual a 2, beleza? Então, a gente utiliza essa estratégia para poder resolver essas raízes aqui, utilizando o método de fatoração. Veja como é simples, ó. Aqui eu tenho 50, vou fazer a minha fatoração. Então, ó, vou fatorar o 50 aqui, ó. 50, fatora ele. Dá para dividir o 50 por 2? Dá, resultado 25. Dá para dividir o 25 por 2? Não, vou para o próximo primo que é o 3. Não dá, vou para o próximo primo que é o 5. Dá? 25 por 5 é 5. E aí 5 por 5 é igual a 1. Qual que é o índice dessa raiz? 2. Então, para extrair o número da raiz, eu vou fazer o quê? Tentar agrupar de 2 em 2. Então, ó, aqui eu tenho como, ó, 5 vezes 5. É o mesmo que 5 ao quadrado, não é? Então, ó, eu tenho 2 vezes 5 ao quadrado.
Esse número que está ao quadrado, ó, ele vai automaticamente sair da raiz. Olha lá, ó, esse quadrado cancela com a raiz, esse 5 sai fora da raiz. E esse 2 que não está ao quadrado, ele permanece dentro. E essa foi a forma simplificada de raiz quadrada de 50, tá? E agora para o 72, mesmo esquema. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 72, vou fatorar. Por 2 igual a 36, por 2 igual a 18, por 2 igual a 9, por 3 igual a 3, por 3 igual a 1. Professor, aqui é a raiz cúbica, não sei, eu acho que eu falei raiz quadrada, mas é raiz cúbica, tá? Qual que é o índice? O índice é 3. O que significa? Que eu vou agrupar de 3 em 3, caso seja possível. E olha aqui, ó, o 2 apareceu 3 vezes, posso agrupar eles, ó. 2 vezes 2 vezes 2. O 3 aqui, ó, só apareceram 2, então esses 2 aqui eu não tenho o que fazer. Aí eu posso escrever aqui a minha forma fatorada, ó, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Aí o que vai acontecer, ó? Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E aí nós temos que o 2 ao cubo, ó, este cubo cancela com a raiz. E esse 2 sai fora da raiz. Já o 3 ao quadrado não tem como simplificar. Então vai ficar dentro da raiz cúbica ainda, ó. E 3 ao quadrado é igual a 9. Professor, entendi. Então essas são as duas maneiras aqui de resolver, né, encontrar a raiz quadrada de um número. Mas esses números inteiros. Mas e se esse número aqui, ó, fosse decimal, muda alguma coisa? Não. Você só tem que prestar atenção em uma coisa, ó. Vamos supor que ao invés de 144 aqui dentro da raiz, ó, fosse 1,44. Qual que é a raiz de 1,44? Professor, a raiz de 1,44, eu esqueço a vírgula, fica 144. Utilizo a minha estratégia. O resultado é 12. Como aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, eu sei que o resultado vai ser igual a 1,2. Porque quando eu multiplico um número decimal por um número decimal, o que acontece lá no final? Eu conto as casas que eu tenho depois da vírgula. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho uma. Então, no total, eu tenho duas casas decimais. Então, eu venho aqui embaixo, ó, uma, duas casas e coloco a vírgula. Beleza? E aqui, ó, mesmo esquema. Então, 576, se a vírgula tivesse aqui 5,76. Esquece a vírgula, encontra entre quais números inteiros se encontra. Identifiquei que é o 24. Uma casa depois da vírgula, em cima, uma casa depois da vírgula embaixo, duas casas, 5,76. Aqui embaixo, raiz de 2025, mesma coisa. Se eu tivesse 20,25, aí qual seria o resultado? 4,5, porque 4,5 vezes 4,5 dá 20,25, beleza? Então essa estratégia serve tanto para números inteiros, raízes de números inteiros, quanto para raízes de números decimais. Fechou? E espero ter ajudado vocês a relembrarem um pouco mais sobre a radiciação. E o próximo vídeo nosso será falando das propriedades dos radicais. Fechou? Um grande abraço, Deus abençoe. E tá quente aqui, viu? Tchau, tchau.